Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer esse vídeo para vocês só para estar atualizando um pouco a situação geopolítica, principalmente com relação ao Oriente Médio, né? Muita gente perguntando bastante coisa aí no nosso perfil, muita gente perguntando no nosso canal. Então a gente teve aí o trágico atentado né? Que a gente sabe que a gente não pode falar essa palavra aqui. E esse atentado ele matou aí mais de 1.500 israelenses, deixou aí quase cerca de 199, mais ou menos aí, pessoas sequestradas por um grupo um grupo Hamas, né, que é um grupo que ele atua, ele governa a faixa de Gaza, né, a faixa de Gaza é uma faixa territorial que fica entre Israel, ela fica entre o Mar Mediterrâneo e fica entre o Egito. Ela é uma faixa territorial de cerca de 362 quilômetros quadrados, ela tem 9 quilômetros de um mar Mediterrâneo até a faixa, a fronteira com Israel de 9 quilômetros, e ela também tem cerca de 12 quilômetros na região sul. Né? Então o Hamas, que é um grupo que é um grupo que ele surgiu com a segunda intifada, né? A segunda intifada entre os palestinos e os israelenses, né? A gente lembra bastante dessa situação, e aí surge o grupo Hamas. Esse grupo depois ele é um grupo que ele cresce, um grupo que vira um partido político, que concorre com o grupo do Fatah, né? Um partido político Fatah, que o presidente é o da AP, né? Que é a Autoridade Palestina Mahmoud Abbas. E esse grupo ele ganha uma certa projeção, porque ele ganha desse partido, e ele migra para a faixa de Gaza. Só que esse grupo, ele não representa os palestinos, gente. Esse grupo ele não representa os palestinos porque, além de ele ter vencido de forma apertada as eleições, esse grupo ele tem na sua carta, né? Ele tem o seu principal elemento na sua carta, é a exclusão, né? A exclusão e o desaparecimento do Estado de Israel, algo assim repugnante, né? Repugnante. Então isso é um dos pontos da carta desse grupo né? Tananã, a gente sabe. Então bem complicada essa situação que aconteceu lá. Esses indivíduos, cerca de quase 1.000 e poucos indivíduos invadiram pela faixa de Gaza, invadiram kibbutz, invadiram várias regiões, mataram cerca de 260 pessoas que estavam numa festa rave, né, que a gente acompanhou bastante e falou sobre isso daí. Pessoas que estavam escondidas em bunkers, jovens escondidos em bunkers, eles jogando granadas, baleando as pessoas que corriam desesperadamente pelo mato, e eles atirando, né, deliberadamente, de forma indiscriminada, né, bem clara, uma atitude de grupos terroristas, né. Então bem complicada essa situação que aconteceu no sul de Israel. E um detalhe interessante dessas operações dessa operação que o Hamas fez, eles utilizaram muitos artefatos explosivos, eles utilizaram drones, eles utilizaram os paragliders, né, que é aqueles tipo parapente com motor, né, motorizado, invadiram o país. Eles fizeram literalmente uma invasão coordenada, isso preenche todos os elementos, doutrinariamente falando, sobre terrorismo. Então, ficou muito complicada essa situação, essa invasão do Hamas com esses elementos, né? Inclusive RPGs, muitos armamentos, muitos fuzis, né? Vários fuzis. Então, a estrutura de resposta de Israel foi muito, assim, de certa forma, demorada com relação a isso daí, né? Provavelmente muitos estudos de casos serão feitos, né? Vários estudos de casos serão feitos com o que realmente aconteceu, até porque foi, de forma inaceitável, né? Uma falha muito grave, uma falha no sentido de menosprezar e subestimar a capacidade do seu adversário. E isso que realmente aconteceu. Foram literalmente pegos
de surpresa nessa situação, né? Hoje, o país está em guerra, né? O país está em guerra, as tropas estão cercando a faixa de Gaza, né? Boa parte dos militares, foram mais de 300 mil militares reservistas convocados e tantos outros que estão lá. Um grande problema que está acontecendo é que a questão humanitária, que a gente já viu, né? Os corredores humanitários que estão sendo mobilizados para que aquelas pessoas que saíram do norte da faixa de Gaza, que nem foi pré-determinado pelo IDF, essas pessoas se dirigissem para o sul da faixa de Gaza e se tentasse sair aí pelo Egito. O Egito, para vocês terem uma ideia, tanta gente falando bem do Hamas, mas nem o Egito, que é um país muçulmano, não está querendo o Hamas lá e não está nem querendo abrir as fronteiras, porque o Egito tem receio de que células desse grupo se migrem para aquela região. Então nem o Egito está querendo esse pessoal do Hamas lá. Você imagina os israelenses. Então é uma situação que beira aí ao cenário de caos, né? Bombardeios foram realizados aí já praticamente o 9º dia de bombardeios intensivos, muitos bombardeios que Israel vem realizando a cada momento, a cada dia, a cada hora. E um dado interessante é a questão que envolve o grupo Hezbollah. E esse grupo é um grupo que ele recebe um patrocínio muito grande do Irã, é um grupo que ele fica estabelecido no Líbano, né? Deixar bem claro que a sociedade libanesa não representa o Hezbollah, né? O Hezbollah não é representado pela sociedade libanesa, né? Tem muitos libaneses aí aqui no Brasil e que não coadunam com o pensamento do Hezbollah, né? Eles não coadunam com esse pensamento e, ao que parece, combates intensos entre tropas de Israel com tropas do Hezbollah. Como o Hezbollah é um grupo que ele é um partido político, é um grupo que está muito engajado, ele tem um hard power muito maior que o Hamas, eles possuem aí armas mais sofisticadas, eles possuem carros de combate, eles possuem alguns mísseis de longa distância, né? média distância também. Eles possuem uma capilaridade operacional muito maior com relação ao Hamas. Se o Hezbollah, que já declarou que vai apoiar o Hamas na sua, vamos dizer assim, Guerra Santa, né, que nem se fala da Jihad, né, que até o próprio líder do Hezbollah convocou todos os países islâmicos, mas pessoal, não vai nessa não de todos os países islâmicos, vai nessa porque o Islã tem mais de 1 bilhão de pessoas adeptas ao islamismo e nem bem poucas pessoas são radicais igual esses caras aí. Muito poucas pessoas, né? Tem muitos amigos aí que são muçulmanos e não coadunam com um pensamento igual esse daí. E a grande maioria dos muçulmanos também não coadunam com um pensamento desse. Não coadunam, podem ter certeza disso. Até porque aqui no Brasil a gente vê aí os muçulmanos vivendo bem, as pessoas tratam a gente bem. Então é bom a gente separar o joio do trigo, né? Porque são grupos, né, extremistas, né? Como toda religião, né? Sempre tem aqueles grupos mais radicais, mais extremistas e que acham que certos grupos, certas pessoas não têm direito a nada, né? Só eles têm direito, só eles observam e veem vantagem em tudo, né? Então é bem complicada essa situação que vem acontecendo. Se caso, olha só, se Israel entrar numa luta direta, né, num combate direto com esse grupo Hezbollah, a situação pode complicar. A situação pode complicar porque vai ser uma nova frente, né, e Israel abrir uma nova frente de combate vai ser complicado. Né? Um fator determinante dentro dessa situação é que os Estados Unidos, pessoal, sem precedentes, os Estados Unidos está acompanhando e está apoiando Israel de uma forma assim que surpreendeu vários analistas, inclusive os britânicos mandando muito apoio para Israel. Então, assim, algo
pessoal deve estar sabendo, né? Alguma coisa a mais deve estar acontecendo, que um apoio muito significativo, né, das tropas americanas. E detalhe que as tropas da OTAN, que já estão espalhadas aí por vários países da Europa, né, mais de 200 mil militares da OTAN espalhados, e fora esses que estão sendo engajados dos Estados Unidos ali na região do Mediterrâneo Oriental, é uma situação que chama muita atenção, são as questões relacionadas aos dois porta-aviões aí mais sofisticados dos Estados Unidos na costa israelense. Então, gente, é uma situação que demanda nós ficarmos atentos. Beleza, pessoal? Passei aqui só para fazer esse vídeo, desse resumo desse conflito, né? E pedir para que vocês aí deixem o like, se puder compartilhar o vídeo, tá? A gente agradece. E não deixa de se inscrever no canal e acionar o sino. Beleza? Valeu, pessoal.